tarde para você que acompanha a Conversa com o Internacionalista. E para você que ainda não acompanha, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e fica de olho no conteúdo, vamos sugerir também, vamos conversar, vamos tentar interagir, que é uma forma da gente acabar sanando dúvidas, trocando experiências, e isso é muito importante para você que é internacionalista, ou pretende ser, ou gosta muito da área, atua com comércio exterior e etc. No último vídeo eu prometi estar falando um pouquinho sobre as macro áreas que o internacionalista pode estar atuando. Muita gente acaba não sabendo o que são as relações internacionais de fato, apesar de ter um nome impactante, um nome bonito, acaba se deparando com as RI e não entendendo muito bem como elas funcionam, o que elas são. E é uma pergunta muito difícil de ser respondida, na verdade. Eu já fui convidado algumas vezes para dar palestras sobre o tema, inclusive para jovens, inclusive para quem está saindo do cursinho, do ensino médio agora, buscando a entrada em uma universidade, descobrindo o que realmente gosta de fazer, o que pretende seguir como carreira profissional. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que vêm me perguntar, na verdade eu nem digo, eu pergunto para as pessoas. Quando alguém te pergunta o que são relações internacionais, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Muita gente que começa o curso ou então pretende começar, diz que gosta muito de viajar. Realmente, é muito legal, é muito importante isso, ter contato com outras culturas. É uma coisa que permeia praticamente todo o curso, o intercâmbio cultural, e isso é muito importante, é muito válido na carreira de um internacionalista. Mas não é só isso que permeiam as relações internacionais. Muitas pessoas também comentam sobre a habilidade com idiomas. Diga, eu gosto muito de inglês, eu gosto muito de espanhol, eu falo francês desde os meus 15 anos. E isso é muito importante, isso é bem legal, na verdade, agrega um valor extremamente válido na carreira do profissional, mas não necessariamente, e olha, toma muito cuidado quando você ouvir isso, estou dizendo não necessariamente, eu não quero dizer que não seja assim, que não precisa falar inglês, não precisa falar espanhol. O Nilo me disse que não tem problema. Eu disse que não necessariamente isso está atrelado ao sucesso na sua carreira. Eu, por exemplo, arranho um pouquinho no espanhol e falo inglês, já outros internacionalistas acabam falando alemão, espanhol, o próprio mandarim, italiano, francês, o inglês, diversos outros idiomas. Isso é muito interessante, de verdade. Se você gosta de idiomas, busque desenvolver essa habilidade. E o que eu quero dizer, na verdade, quando eu digo não necessariamente, é porque relações internacionais acabam sendo um curso muito dinâmico. Eu vou falar basicamente o seguinte, que as relações internacionais com R e minúsculo sempre existiram. Os países conversavam entre si, corrigindo, as sociedades conversavam entre si de maneira pacífica ou bélica. Isso é uma coisa que sempre existiu. Desde a formação das sociedades, quando as pessoas resolveram viver em grupos, as pessoas deixaram de ser nômades para buscarem o sedentarismo como uma forma de construção de uma segurança, de uma construção de uma estabilidade. Esses grupos acabavam conversando entre si, muitas vezes fazendo negócios de uma maneira arcaica, muitas vezes guerreando entre eles, fazendo acordos. Porém, relações internacionais com R e minúsculo, com R e maiúsculo, ou seja, uma forma de estudo, uma forma de ciência, é algo muito recente mesmo. O intuito principal de um internacionalista, na base da ideia da criação de um curso que conseguisse criar um profissional como um internacionalista, basicamente tenta suprir capacidades que outros profissionais acabariam sendo, de certa forma, limitados para lidar com algumas questões. Por esse motivo, foi criado um curso multidisciplinar que aborda questões como economia, história, ciência política e social, teoria das relações internacionais, comércio exterior e diversas outras matérias, buscando formar um profissional que esteja apto para lidar com questões muito abrangentes que fogem da alçada de um curso mais direcionado. Basicamente, por isso foram criadas as relações internacionais. Porém, isso teve um efeito colateral, que a multidisciplinaridade do curso
acabou expandindo demais as possibilidades que o internacionalista tem no seu horizonte para estar atuando profissionalmente. E por isso as grandes áreas de atuação de um internacionalista, lembrando que é muito importante você atuar com o que você gosta de fazer, e eu digo que tem campo para todo mundo, para todo tipo de gosto dentro das RI. Essas macro áreas basicamente são a diplomacia, a paradiplomacia, a diplomacia corporativa, o comércio exterior, a área acadêmica, o terceiro setor e a atuação em tradução. Eu acho que talvez a área mais conhecida, mais famosa para quem espera fazer relações internacionais seja a diplomacia. E realmente talvez o curso tenha sido criado para suprir essa necessidade de um diplomata que pudesse representar o seu país internacionalmente de uma maneira assertiva, de uma maneira dinâmica, que ele conseguisse abordar temas complexos de dentro do nosso próprio país e de fora do país, de todo o sistema internacional, termos econômicos, termos de comércio e próprios termos específicos, como por exemplo uma negociação internacional onde vários países possam estar se reunindo para discutir sobre um tratado de comércio, especificamente na área de açúcar e álcool, por exemplo. O diplomata, que é um agente do governo, aqui no Brasil ele faz parte do Ministério das Relações Exteriores, vai estar indo para esse tratado negociar um tema importante para dentro do nosso país. Então, além das técnicas de negociação, da técnica de persuasão, da ciência de economia, termos de comércio e diversas outras habilidades que eu acabei de comentar, ele tem que ser um profundo conhecedor do tema que ele está falando. Afinal, qualquer decisão errada vai estar afetando diretamente uma questão interna que pode persuadir internacionalmente. Então é interessante que esse diplomata seja uma pessoa muito culta, seja uma pessoa que pesquise com afinco e uma pessoa que tenha fome de conhecimento por temas diversos. Isso é muito importante. A diplomacia, basicamente, é o retrato perfeito das relações exteriores. As relações exteriores representam o posicionamento político de um país perante o sistema internacional. E ela acontece em nível estatal. Portanto, o Estado que eu quero dizer, no caso, é o país. A gente chama de Estado, com E maiúsculo. Só uma curiosidade. Para um Estado realmente ser Estado, ele necessariamente precisa ter povo, território e soberania. Eu não vou entrar nessas questões com afinco nesse momento, talvez mais para frente eu entre, mas basicamente esses são os três elementos do Estado. Ah, mas Nilo, e o Vaticano? Isso fica para outro vídeo também. Mas voltando, falando sobre a diplomacia, o Estado tem interesses internos e externos, e o papel do diplomata é representá-lo. Para a diplomacia, que é com o que eu trabalho atualmente, seria uma diplomacia num nível um pouco menor, então fugindo daquela alçada do Estado e suas relações exteriores, uma entidade, um município, uma ONG, até mesmo uma empresa, também podem, principalmente com o advento da globalização, ter interesses internacionais. Obviamente, esses interesses não podem impactar com a política externa do Brasil, do nosso país, que nós devemos satisfação, nós respondemos diretamente para a União. Por esse motivo, tendo objetivos congruentes internacionalmente falando, essas entidades, essas empresas, esses atores internacionais, de uma maneira menor do que a do Estado, também podem se relacionar internacionalmente, criando visibilidade, criando negócios, criando o fomento do contato internacional como uma maneira de estar usufruindo de todo esse sistema internacional que hoje é muito dinâmico graças à tecnologia e outros fatores. A diplomacia corporativa basicamente é muito parecida e anda lado a lado com a paradiplomacia, porque é a diplomacia que acontece dentro de empresas. Então, grandes empresas, sejam essas multinacionais ou empresas um pouco menores, locais que estão buscando a expansão, investimento, exportação e importação, elas veem na figura do diplomata corporativo um profissional capaz de prospectar mercados, de avaliar possibilidades. Se eu não me engano, no último vídeo eu comentei sobre a análise política, econômica, social, trabalhista e algumas outras possibilidades de mercado, se esse está em crise, se tem alguma instabilidade,
se os investimentos estão fugindo ou estão saindo, se a taxa de juros está ficando mais alta, mais baixa, se o país tem algum problema de pagamentos, se o Estado daquele país intervém na economia. São diversas questões que trazem segurança para a criação de um relacionamento comercial entre uma empresa e a empresa de outro país. Por isso, o diplomata corporativo ele busca criar um cenário muito bem definido sobre essas questões, buscando segurança na expansão da empresa internacionalmente. O comércio exterior é representado pelas operações burocráticas que envolvem os processos de importação e exportação. Por isso, o profissional, além de ter muita relação com a diplomacia corporativa, e isso é um adendo muito importante porque nas relações internacionais todas as áreas caminham lado a lado e independente da área que você escolher, muitas vezes você vai necessitar de habilidades que outras áreas também requerem. Isso eu acho fantástico nas RI. Então esse profissional vai acabar lidando com o dia a dia das importações e exportações, vendendo produtos, fazendo documentos, lidando com o câmbio, lidando com o fornecedor, com o cliente diretamente. A parte acadêmica, claro, é a parte de pesquisas, é a parte de criação de material acadêmico, de material científico sobre as relações internacionais. Nós temos ótimas pós-graduações aqui no Brasil, principalmente na UFO, na Unesp, própria Universidade de Brasília e diversas outras, onde grandes artigos, grandes teses estão saindo sobre as relações internacionais. A parte de terceiro setor, que são ONGs, ou seja, elas lutam por alguma causa e acabam sendo também um ator internacional que luta pelos seus próprios interesses, ou no caso, como eu acabei de comentar, os interesses de uma causa. Aí nós temos como exemplo o Greenpeace, o Médicos Sem Fronteiras, a própria Unicef, a Acnur e diversos outros. Como, por exemplo, um amigo meu que conheci na faculdade, faz parte hoje de uma ONG chamada He4She, ou seja, eles por elas, e ele acaba atuando por ser formado em relações internacionais, atuando de uma maneira local, pensando em experiências positivas que possam contribuir com o avanço dessa temática dentro do nosso dia a dia. Se vocês quiserem conversar, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, me manda uma mensagem aí que eu passo o contato dele, eu acho que ele vai ficar super feliz, gosta muito de falar sobre isso, do mesmo jeito que eu gosto de falar sobre o meu trabalho, e eu passo o contato dele. Bom, e a última parte de traduções, que muitas vezes em negociações ou em outras situações é necessário que um profissional seja intérprete ou então acabe traduzindo contratos para um idioma escolhido pelas partes. Então, um grande exemplo. Digamos que uma empresa brasileira está fazendo um acordo grande de comércio, um grande contrato comercial com uma empresa de Taiwan, por exemplo. Como os idiomas são muito diferentes, as partes decidem que o acordo vai ser em inglês, o contrato vai ser em inglês. Então é necessário estar contratando um profissional que possua proficiência notória no idioma para estar fazendo a tradução desse contrato de uma maneira juramentada. Ou seja, ele é um profissional que é acreditado para estar fazendo esse tipo de trabalho e ser reconhecido internacionalmente. Nesse caso, muito importante o uso do idioma, como a gente estava conversando. Bom, basicamente essas são as macro-áreas das relações internacionais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa, por favor, nos comentários ou me manda uma mensagem. Se inscreva, ative o sino, curta, comente, compartilhe e sugiram temas. Eu te agradeço por ter ficado até agora me ouvindo e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.